Pastor Zezinho. Pastor Zezinho. Quem não conhece o Pastor Zezinho que está aqui essa manhã? Amém. Posso? Vai lá. Amém. Vamos orar pelo pastor? Pai, em nome de Jesus, estenda a mão para cá. Queremos abençoar a vida do pastor Zezinho, mais uma vez essa manhã, para que ele possa ser um canal limpo, que o Senhor possa, através dele, nos abençoar, que ele possa ser um servo obediente e fiel àquilo que o Senhor ministrar ao coração dele. E nós estamos aqui dispostos com o coração no teu altar para receber aquilo que o Senhor tem para nos proporcionar nessa manhã. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida desse servo, amigo, pastor, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus, por favor. Aleluia. Você dormiu bem? Quem dormiu bem? Deixa eu ver. Então não durma mais aqui, por favor. Você já dormiu bem, né? Nós vamos conversar hoje de manhã e me veio uma coisa no coração ali, muito forte, que muitos lugares que eu ando tem lá escrito assim, opção pelo simples. Você já viu isso em algum lugar? Assim nas empresas? Aqui não tem não? Hein? Só o mineiro que faz opção pelo simples? Não, né? Então eu entro na loja e está lá assim, opção pelo simples. É um tipo de imposto, não é? Mas eu fiquei pensando que a chance que nós vamos ter nessa época é quanto mais simples nós pudermos ser. Viu? Simples não é você largar os outros para lá e fazer o que você quiser. Eu sou simples, vou sair pelado na rua. Não, você é doido. Não é? Porque o outro não tem obrigação de ver você desse jeito. Isso é uma visão apocalíptica. Não é? Sabe? Ninguém fala, vai olhar, é o fim dos tempos mesmo. Ser simples é ter a capacidade de perceber coisas pequenas no meio de muitas coisas. Saiu agora essa, eu nunca tinha pensado. Por isso que a criança é tão simples. A criança vê umas coisas que a gente não vê. Não é? Tem pessoa que viaja, tem pessoa que curte a viagem. Se você algum dia viajar de avião do lado de alguém que está viajando a primeira vez, você vai entender o que eu estou falando. Tudo é emocionante. Quando o avião acelera, ela fala, meu Deus do céu. Não é? Sempre quer ficar na janela, quem viaja a primeira vez para algum lugar. Já notou? Quando você vai a 15ª vez para aquele lugar, você quer ir no corredor para ninguém te apertar. Você sabe o tempo que vai demorar a viagem, sabe o lanche que vão te dar, quase coisa nenhuma. Você já sabe, não é verdade? Você já sabe, agora quem não sabe, aí o negócio sobe, aí ela olha lá de cima assim, a nuvem, e fala, que coisa linda! Aí tira foto das nuvens. Quando vai pousar, dá uma certa aflição. Aí a única hora que a pessoa para de falar da viagem é quando está pousando. Aí quando bate no chão, ela, ai meu Deus do céu! Aí parou, fala, que espetacular. Você viajou, ela curtiu a viagem. E às vezes nós só viajamos. Tem pessoa que está aí no casamento só viajando. Aí eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, o marido é assim, tomar cuidado que ele é bravo, não sei o quê, né? Quando ele recebe, ele fica alegre. Quando ele está acabando o mês, ele vira um tigre de bengala. A minha filha está me dando trabalho, a outra não sei o quê. Agora apareceu não sei o quê. Ai, que luta, eu tenho que trabalhar amanhã, eu tenho que não sei o quê. Você está viajando. Você está viajando. Não está? Está viajando. Eu tenho que resolver, tenho que fazer isso amanhã. Tem gente que já está agora preocupado com o Natal desse ano. Como é que eu vou fazer no final do ano? A gente vai viajar, não vai viajar? Porque eu sou de uma época que os pais comunicavam. Hoje é uma reunião da ONU para fazer a viagem. Não é? Os pais comunicam com medo. Falou, gente, nós estamos pensando em ir para a praia. Aí uma filha fala, eu não vou. Detesto areia, meu cabelo fica ruim. Não gosto, eu não vou. Minha filha, nós já organizamos tudo. Eu não vou, eu vou ligar para a titia Filomena. Eu vou ficar aqui com ela, vocês vão. É, não é? Eu fico imaginando se eu falo isso com meu pai na época. Minha mãe ia falar, tira a calça pela cabeça.
Enquanto a gente marca a saída para a praia. É? As coisas eram mais simples. Filho era filho, pai era pai, tia era tia, vizinho era vizinho. Hoje não, o vizinho é pedófilo, a tia é complicada, os pais não se entendem. As coisas complicaram, concorda comigo? Eu brincava na rua, sumia de manhã, voltava à tarde. Hoje não pode fazer isso. Você tem que saber onde está, com quem está na rua, quem está perto, quem não está perto. Não pode cumprimentar ninguém na rua. Tem criança que ela é adestrada, você não pode nem chegar perto dela. Porque você virtualmente é perigoso. Né? Não recebe nada de estranho, não cumprimenta ninguém. Então as crianças vivem hoje em estado de alerta o tempo todo. É ou não é verdade? Aí por isso que ela tranca em casa com o iPad, a maldita galinha pintadinha. Aquilo é uma lavagem cerebral. Não é? Percebe isso aí? Taca lá na televisão e vamos que vamos, fica aqui dentro. Aí a criança está de férias, os pais ficam em pânico, porque a criança não sabe brincar, não sabe fazer nada, aí mamãe vira coleguinha. Papai vira coleguinha, não sabe brincar, não é? Não, eu tinha as tampas de panela grande, era o volante de caminhão. As tampas de panela pequena era o volante de carro. Eu saía pela casa, dependendo era caminhão, então eu tinha que ir devagar. Tinha lugares da casa que eu não passava, porque meu caminhão virtual não entrava. Não é assim? Uma mãe completamente surtada mandou o menino sair do iPad. 4 anos. Falou, vou te levar para o parque agora. Você vai jogar bola, você vai ser uma criança normal. Deu a bola para o menino, ele saiu com a bola. Aí ela chegou no parque e falou, tá vendo? Olha o parque aqui. Você vai chutar a bola e vai buscar. E para susto da mãe, ele começou a brincar com a bola. Ele chutava a bola e buscava. Chutava a bola, a mãe falou, você está brincando? Eu falei, não, mãe. A fase 1 é acertar a primeira árvore. A fase 2 é a bola chegar na segunda árvore. Ele transformou o parque num videogame. Percebe? Está dentro de nós. Eu quero desafiar você a essa época. Sabe por que Jesus causou tanto impacto na sua época? Porque era simples. Esse era o problema. Ele chegou numa época de religião rebuscada. A hierarquia religiosa era rigorosa. Se você chegasse no templo, o seu animal passava por uma revista, porque não podia sacrificar animal com defeito. Entendeu isso aí? Você não entrava em qualquer lugar. Tinha um lugar para as mulheres entrar, tinha um lugar para os homens entrar no templo, tinha um lugar que ficavam os sacerdotes, tinha um lugar que só ia o sumo sacerdote, no Santo dos Santos. Cada um tinha o seu lugar para ir e seu lugar para ficar. Né? Eu falava ontem com alguns aqui que o zelo era tão grande do fariseu que ele tinha uma sandália só para andar no sábado. Porque no sábado não pode ter esforço. Então ele tinha uma sandália para o sábado com um salto mais baixo para ele levantar a perna com menos dificuldade. Ele faria menos esforço no sábado. Essa era uma época. Aí Jesus chega e é simples e assusta todo mundo. Jesus come com pecadores. Por isso que eu e você temos uma chance de ter comunhão com Ele até hoje. Está lá em Lucas 15, verso 1. Jesus estava comendo com pecadores. Amém? Ele não fugiu da nossa mesa por causa dos nossos problemas. Você quer ter uma noção do que eu estou te falando? Na época de Moisés, eu anotei aqui que eu achei tão bonito isso aqui. Olha só, na época de Moisés, eram 613 preceitos, ok? Quando Moisés chegou, lançou a lei, isso aí que a gente tem como os 10 mandamentos é o resumão do Enem celeste. É aquele resumo para estudo. No total eram 613 preceitos. E Paulo falou, caiu em um, caiu em todos, ou seja, lascamo-nos. Eu não teria chance. Não sei se você teria de fechar a conta no 613.
Um dos preceitos era assim, ó, filho desobediente era para ser apedrejado no centro da comunidade. Hein? Filhos presentes. Quem de nós, hein, escaparia de uma dessa? Pedra em nós. Eram preceitos rigorosos, rigorosíssimos. Aí começa, e a gente quando começa com Deus, começa preocupado com os preceitos. É tanta coisa, eu lembro quando eu converti, me deram uma lista do que eu não podia fazer mais. Aí eu falei, quando é que vai chegar a lista dos pode? Quem é que vai me dar a lista dos pode? O que eu posso fazer agora? É uma série de preceitos. A gente começa preocupado em não errar. O que é o certo, o que é o errado. Não é assim? No começo a gente não é preocupado? Você está num emprego novo. Sua preocupação é, o que eu posso fazer aqui? O que eu não posso fazer aqui? Como é que é melhor fazer? Como é que você não está preocupado com o que você vai trabalhar, não. É como sobreviver ao início daquele emprego. Aí as pessoas dão a dica, cuidado com o chefe não sei o quê. Cuidado com aquela menina não sei o quê. Aquela funcionária é fofoqueira. Não atrasa não, que o povo aqui é assim, entendeu? Teve um rapaz que falou comigo que ele ficou muito frustrado, que ele começou um emprego numa empresa. Aí o gerente chamou ele assim e falou assim, você é recém-formado, não é? Sou. Esquece tudo que te falaram na faculdade. Na teoria é uma coisa, a prática é outra. Ele falou, esquece tudo que eu vi na faculdade, esse cara está brincando. Mas já deu um choque nele assim para mostrar que ele teria que se adaptar a algumas coisas. Está entendendo? Aí ele teve aquele choque, falou, então eu aprendi tanta coisa, para quê? Se eu chego na prática que a coisa é outra. Entendeu o choque? Mas aí quando vem Davi, no Salmo 15, se você quiser abrir o Salmo 15 aí, você vai contar 11 preceitos. Então, Davi reduziu de 613 para 11. Quem falou isso não sou eu não, isso aqui está nos Talmudes rabínicos. Os rabinos que falam isso. Davi diminuiu para 11. Quem subirá? Quem vai ficar no monte? Aí ele lista quem é assim, quem é assim, quem é assim, quem é assim, quem é assim. 11. Opa, já ficou mais fácil, não ficou? Ficou ou não ficou? De 613 para 11, já dá para pensar no caso, não dá? E Davi é o quê? Davi é relacionamento. Davi é afeição. Então, você passa aquele primeiro momento, eu tenho que fazer para não errar. Você passa a falar, eu vou fazer porque eu gosto desse lugar. Eu gosto do que estou fazendo. Né? Aqui eu estou aprendendo isso, aqui eu conheci fulano, aqui eu estou tendo oportunidade. Você começa a relacionar. Está pegando isso aí? Então, se o relacionamento entrar, você reduz a carga de cobranças e necessidades, a coisa fica mais leve. Daqui a pouco você vai entender porque eu estou falando isso. Tá? A coisa fica mais leve. Mas aí depois, quando vem os profetas, entra Isaías 33, versículos 15 e 16. Dá uma olhadinha para você ver. Isaías 33, 15 e 16. Tá? Isaías reduz para 6. 6. Um microfone mais uma mão. 6. Opa, você fala agora já dá mesmo. Porque agora são os profetas. Agora não é só o temor do início, não é só relacionamento. Eu começo a ter revelação. Eu começo a entender o negócio. Amém? Ok? Daqui a pouco eu vou trazer isso para a família, você vai entender direitinho. Então, primeiro passo são os compromissos, são as questões, as responsabilidades. Depois entra o relacionamento e depois entra o entendimento. Chega uma hora que você entende as coisas. Entender é mais forte do que saber. Não é? Tem pessoa que sabe muito, mas não está entendendo nada. Não é assim? Não está entendendo nada. Ó, esse cara sabe tudo, mas não está entendendo nada que eu estou passando. Entendimento é uma coisa diferente, ok? Entendimento é uma sensibilidade que vem com a vida. Você vai lá na roça, aquele homem nunca estudou, mas ele entende as coisas. Sabe aquela sabedoria da avó Chiquinha lá da roça? Que além de fazer biscoito, ela faz umas conversas interessantes também.
Não tem aquela pessoa? Você encontra, eu amo conversar com pessoas que não têm muito conhecimento, mas têm muito entendimento. Entende os outros, entende os problemas, tem uma revelação. Quando é do mundo natural, é coisa da maturidade, é coisa da vida, é a vivência. Não é? Um dos maiores pânicos que eu tenho, mas eu sobrevivo, conversava ontem com o pessoal aqui, com um casal, né? Como é que chama? Não sei se eles estão aqui hoje, não sei se foram arrebatados. Estava aqui ela, é o marido dela, né? Eu estava conversando sobre casais, e eu falei que uma das dificuldades que eu tenho em pânico, Thelma, é quando pede para dar palestra para casais. Aí você fala, por quê? Porque você apanha da mulher? Não. Porque imagina assim, eu chego para dar palestra, aí na minha frente tem um casal com 3 meses de casado. Casal fresquinho, 0, não tem 1 ano. Sabe que negócio? Casal 0. Está naquele momento que se ela demorar a fazer a comida, o cara agarra ela na cozinha, tá entendendo? Não é? Que ele fica olhando no fogão, olha no fogão e fala, gente, o que é isso? Oh, Jesus. Benção. Aí feliz da começa assim no fogão, aleluia. Aí fala, ai. Daqui a pouco o cara tá mais quente que o forno do fogão. Sabe como é que é? 3 meses. Só pensa nisso. Na alegria de estar junto. Do lado tem um casal que vai fazer bodas de ouro esse ano. Que se ela demorar na cozinha, ele fala, é Alzheimer. Chama minha filha e manda olhar o que é. A mãe esqueceu que está cozinhando. A mãe esqueceu, está achando que é outra coisa, vai morrer queimada, agarrada no fogão. Para quem que eu vou falar? Entendeu? Aí eu jogo a semente assim, o de 50 fala, tadinho, sabe nada, inocente. Aí o casal de 3 meses fala, é isso. Tem hora que eu pego uma coisa, aí o casal do jubileu lá de ouro fala assim, das bodas de ouro, fala, é isso aí. O de 3 meses fala, isso nunca vai acontecer com a gente. Nunca, filho meu, nunca vai ser assim não, velho. Nunca, seu filho fazer educação, dançar dança de rua na loja de brinquedo? Street dance? Eu quero. Nunca! Nunca você, não, seu filho não. Seu filho vai entrar na loja e fala, mãe, eu queria este, o que vossa senhoria acha? Aí meu filho, eu acho que agora não dá. Entendo, mãe. Seu filho é sensacional. É uma nova versão do Príncipe Charles. Não, seu filho não. Não. Filho dos outros sim, mas o seu? Que se o seu dançar street dance, você fala, nós vamos no banheiro ali agora. E eu vou investir na sua poupança para você crescer e ficar rico. Anos depois, eu vou encontrar você na loja de brinquedos. Viu? Assistindo uma exibição de street dance. Porque a vida é assim, ó. A vida é assim. Não, comigo nunca, com meu marido nunca, com meu filho nunca. Aí depois você muda. Nunca pensei que ia passar por isso. Essa é uma geração de pais cansados e filhos dominadores. Quando você mistura essas duas coisas, surge a santa televisão. Não é verdade? Hoje nós estamos trabalhando no limite. Qualquer coisa a mais, você fala, não, dá logo sim. Se um dos pais ainda fala, não, meu filho, não faz isso não. A mãe fala, dá logo esse brinquedo para esse menino. Dá essa coisa, o que você quer, meu filho? Eu quero, toma, mas manda essa coisa parar de dançar. Entendeu? Compra. Porque está todo mundo com a água aqui. Todo mundo cansado.
Não é verdade? Mas quando entende, diminui para 6. Aí depois, o Talmud fala que quando você caminha um pouco mais no entendimento, você chega, nós estamos em Isaías, né? 6. Vai para Miqueias, capítulo 6, verso 8. Cai para 3. O que o Senhor requer de ti, homem? Que sejas bom, que hajas com fidelidade. Entendeu? 3. Oh. De 613 para 3. Aí vem Abacuque, passa a régua. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. O justo viverá pela fé. Uma coisa. É crer. Crer. Deixa eu repassar o processo para você. A gente começa preocupado com os compromissos, evolui por relacionamento, passa a entender e no final acredita que realmente é aquilo ali. É fé. O perigo está quando a gente não acredita mais. Concorda comigo? Quando a gente não... O perigo para mim maior para mim está quando a gente não acredita mais. Eu quero abençoar você, abençoar a nossa vida hoje à noite, essa manhã, né? Já estou de noite. Mas é o que eu falei, meu filho. Só Jesus na causa. Quero abençoar você, porque o nosso problema não está nos compromissos, nosso problema não está no relacionamento, o problema da família não está no entendimento, que isso vem com o tempo. O problema está que a gente não acredita mais. E esse é o grande problema. As pessoas não acreditam na família. As pessoas não acreditam no relacionamento. Se você conversar aí fora com as pessoas, a maioria delas entende a beleza do compromisso, da coisa, entende a beleza do relacionamento, entende a beleza do entendimento, mas não acredita mais. Esse é o problema. Qual o problema da igreja? Ela tem problema de compromisso? Não. Ela tem problema de relacionamento? Não. Ela tem problema de entendimento? Não. Eu não acredito mais na igreja. Esse é o problema. Não é verdade? Eu não acredito. Eu não acredito que o cara está pregando ali aquilo mesmo. Eu não acredito que a mulher dele chega na frente e fala, meu marido é uma benção. Eu não acredito. Eu quero ficar lá com ela uma semana para eu ver. Aí eu vou ver. Eu não acredito. Essa é uma geração que não crê. Não é questão de crer para salvação, não. Ela não acredita. Você fala em governo, não acredita. Você fala em lei, não acredita. Você fala em instituições, não acredita. Ela não é verdade, gente. Só eu que tenho esse negócio aí. Não acredita. Hoje está todo mundo com o pé atrás, como diz o mineiro. Aqui também fala assim. Hein? Está com o pé atrás. Sabe por quê? Porque a coisa é vira e corre. Mineiro não levanta a mão até lá em cima nos apelos, não. Porque levanta no meio. Né? Quem aqui pode ajudar? Emprestar a sua casa na fazenda. Né? Eu lembro, tinha mais ou menos 14 anos, eu estava distraído na igreja, para variar. E o pastor fez um apelo lá qualquer, que eu não lembro o que é. Eu não ouvi. Aí as pessoas estavam do lado, os meus queridos irmãos adolescentes, e falaram assim, é com você, Zé, levanta, levanta, Zé. Eu falei, gente, o que é? Levantei. Eram os casados que tinham carro. Para emprestar o carro. Você imagina? Hein? Levanta aquele pré-bulldog, de 14 anos, uma forrisaiada. Eles riam de deitar no banco. Entendeu como é que é? Porque eu estava fora, eu estava noutra, entendeu? Hein? Eu estava em Nárnia procurando a feiticeira. Lá fora do ar completamente. Levanta, levanta. Fora. Quem naquela igreja acreditou que eu era casado e tinha carta? Ninguém. Eu não era mesmo. Né? Me jogaram no negócio. Opção pelo simples. Por isso que nessa manhã eu quero pegar uma declaração de Jesus que para mim é muito forte sobre casamento. Abre aí em Mateus 19. Eu quero partir daí para a gente conversar um pouquinho. Estamos juntos aqui de manhã? Amém? Opção pelo simples?
Mateus 19, chegaram para questionar Jesus sobre a questão do divórcio. E aí perguntaram a Jesus, como é que é esse negócio? Eu não quero aqui entrar aqui no mérito se é, se não é. Eu quero questionar a coisa. Quando colocaram para Jesus, falou assim, ó, Jesus, a coisa não está funcionando. A gente sai fora ou não sai fora? É isso que falaram com Jesus. Nessa época havia uma linha de rabinos, né, de mestres, que cria que por qualquer coisa podia separar, porque era melhor separar que continuar brigando. Então, aí chegou-se ao cúmulo de um homem separar de uma mulher porque não gostava da comida que ela fazia. Então havia um grupo liberal, né, que achava que devia separar qualquer coisa para ser feliz, retomar sua vida e tal. E havia um grupo mais radical que achava que só podia separar em caso extremo, quando não tivesse jeito mais. E eles ficaram nessa dúvida. E a dúvida era, não é se vai separar ou não, porque lá na lei de Israel da época, aceitava-se a carta de divórcio. Não era essa a dúvida. A dúvida era assim, Senhor, larga por qualquer coisa, tem problema, ou insiste um pouco mais? Essa era a dúvida. Está entendendo o que eu estou falando ou não? Eles não estavam discutindo assim, Senhor, separa ou não separa? Não, na lei lá havia carta de divórcio. Havia, nessa cultura, nessa época, havia. Né? Então a questão era, larga ou não larga? Jesus falou, olha, 2 vezes ele fala assim, no princípio não era assim. Esse que eu quero pegar com você aqui, aí em 19, no verso 4, Jesus fala assim, no princípio. No verso 8 ele fala, no princípio. Eu quero pensar um pouco como é que era no princípio. No princípio. Porque Jesus faz uma declaração muito forte aí no verso 11, ele fala, nem todos são aptos para receber esse conceito do casamento. Ou seja, ser solteiro é um fato, ser casado é uma opção. Concorda comigo ou não? Todo mundo nasce casado ou solteiro? Hein? Não, nunca vi casal não é? Nubentes no maternal. Né? Nasceu aqui o filho dela já casaram, já estão casados lá no maternal os dois, já misturaram a fralda lá. Que é o único pano que eles podem misturar, né? Juntar os panos é a fralda. É? Existe isso? Não. Há um fato, você nasceu solteiro. Ao longo da vida recebe uma pressão cultural que você tem que casar. A menina antigamente era criada para casar. O perigo é que preparava ela para um bom partido e ela passara a querer inteiro. Hoje a mentalidade já mudou. Então, eu não quero preparar minha filha para casar, eu quero preparar minha filha para estudar. Né? Então, hoje a menina fala, olha, eu conheci um menino, ele tem 17 anos completos. Eu acabei de fazer 16, mãe. Nós estamos conversando sobre casar. A mãe fala assim, esquece. Você vai estudar, você vai arrumar sua vida, você vai, depois que tiver com isso resolvido, você vai pensar em casar. Resultado, os casamentos subiram a faixa etária, que tem que esperar a faculdade. Não é verdade? Os casamentos mudaram o perfil, porque o marido deixou de ser o provedor que substituiu o pai e passa a ser um companheiro para dividir a vida comigo. Mudou-se a mentalidade. Ok? Ou não? Né? E aqui cabe uma dica, vou dar uma dica, Theo, posso dar? Quem aqui não é casado, levante a mão. E pretende casar, mantenha a mão levantada, por favor. Uma mão só, por favor. Algumas pretendem não casar, né? Tudo bem, respeito. A dor é terrível. A dor é solitária. Obrigado aí. Vou dar uma dica primeiro para as moças que querem casar, para saber se o cara vai ser um bom marido. Olha a dica, isso é um bônus da conferência. Você vai levar para casa, é ou não é? Observe como o namorado trata a mãe. Segredo. Importantíssimo. Jogou a mãe pela janela, você é a próxima. Entendeu? Largou a mãe falando sozinha, você é a próxima.
reclama da mãe na ausência dela, você é a próxima. Viu? Pode ficar tranquilo. Carinhoso com a mãe, atencioso com a mãe, tem paciência com a mãe. Você tem uma grande chance de ser bem tratado. Agora uma dica para os rapazes. Os rapazes, presta atenção. Bônus. Observe como a moça trata o irmão. Olha o silêncio. Ai, pastor, eu sou filha única. O primo. Qualquer homem que esteja nivelado com ela é autoridade, exceto o pai. Xinga o irmão. Dá pedrada no irmão. Larga o irmão para lá. Tu serás o próximo. Tá aí a dica. Quem quiser pode pegar. Funciona. Funciona, pode acreditar. A gente é aquilo que aprendeu. A gente é aquilo que viveu. Entendeu isso aí? Tá dada a dica. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, arrisca. O cara deu 3 chutes na mãe. Casa com ele, meu filho. Vai, depois tem pastor para aconselhar. Tem polícia para buscar. Tem Maria da Penha. Tem tudo aí, ó. Tem uma conselheira, já, Maria da Penha. Não é? Jesus fala o princípio. Princípio, não era assim, o princípio. Ele fala, tem que estar apto para esse conceito. Tem que acreditar. E eu quero fazer um apelo essa manhã, se você esquecer tudo que eu preguei aqui hoje de manhã, peça a Deus uma bênção, que é voltar a acreditar. Irmãos, quando Deus libera a gente, quando Deus tira da gente o problema, quando pelo perdão, pela graça, a gente volta a acreditar. E quando volta a acreditar, você volta a funcionar. Não é verdade? Tá? Agora, se eu não acredito, eu não vou fazer, irmão. Eu posso ter compromisso, sabe? Eu conheço pais e mães, por exemplo. Tem extremo compromisso com o filho. Extremo. O que ele precisar vai ajudar. Você sabe que pai e mãe dá um crédito a filho. É uma coisa misteriosa. Quem não tem filho aqui vai ter, ou quem já tem, sabe o que eu estou falando. Quem não tem, não vai saber não, vai saber quando tiver filho. Você vai entender essa coisa de Deus Pai. É completamente diferente. Filho tem um crédito assustador. Nem o BNDES dá um crédito desse. É impressionante. Por isso que pai e mãe nunca fica com raiva de filho, fica triste com o filho. Porque o filho faz as coisas, a gente fala, novinho, né? Sabe nada, inexperiente, né? A filha adolescente virou para a mãe e falou assim, se eu pudesse escolher, você não seria minha mãe. A mãe falou, eu pude escolher, você é minha filha. Então me dá um crédito aí. Né? A menina, pum. A mãe pôde escolher, não ter, dar para os outros. Não é? A menina não teve escolha, não. A mãe é aquela. Mas a mãe teve escolha. Né? Uma outra mãe virou para a filha e falou, filha, eu e você nos graduamos no mesmo dia. Eu virei mãe no dia que você nasceu. No dia que você virou filha, eu virei mãe. Nós estamos aprendendo junto. Eu tenho paciência com você, por que você não tem comigo? Isso é uma palavra de sabedoria, né? Aliás, sabedoria é a grande arma dos pais que a vida dá, né? Os 2 filhos foram para a cozinha comer bolo. E a mãe falou para o mais velho assim, ó, você parte lá o bolo e divide com o seu irmão. Aí o mais velho deu um risinho assim, né? Vou para ele uma fatia tão fina que o bolo não vai cair, vai deitar. Já viu aquela fatia tão fina que ela não cai não, ela faz assim. Não tem? Tem pessoa que corta, eu não sei como é que consegue fazer aquilo, sei que o bolo desmanche. Não é? É tão fininha que o bolo faz assim, ó. E ele deu aquele risinho e falou, é hoje. Quando ele pegou a faca, a mãe gritou da sala, você corta e seu irmão escolhe primeiro. A faca parou. Sabedoria!
Porque aí foi o pequenininho que deu um risinho. Corta. Corta, primogênito. Ah, mas o mais velho mediu para lá, mediu para cá, cortou. Exato! Foi uma divisão, reforma agrária do bolo assim perfeita. Todos levaram. Por quê? Porque a mãe tem sabedoria. Percebe? Nós vivemos essa época que os filhos têm sua dificuldade de relacionar e nós temos dificuldade de caminhar juntos. Não adianta pai e mãe cuidar, tem compromisso, tem relacionamento com ele, tem paciência com ele, sabe? Tem entendimento sobre ele. Fala, olha, conversa com o pai e mãe, você fala assim, não, sabe o que é? Essa minha filha é assim porque ela nasceu numa época que nós estávamos com muita dificuldade. Eu estava com meu pai doente, eu não pude dar assistência. E não tem entendimento? Né? Ah, meu pai veio lá do interior, não sabia nada, e ele teve muita dificuldade aqui. Eu entendo tudo, entendo tudo. Aí você fala, por que então que esses pais estão com problema com esses filhos? Porque não acreditam nele mais. Verdade é essa. Não, esse menino aí não quer nada, não vai dar. Entendeu o que eu estou falando? Não acredita. Que hora que o ministério começa a correr perigo? Quando o líder não acredita mais. Aí você fala, mas ele continua lá, continua porque ele tem compromisso, porque ele tem relacionamento, porque ele tem entendimento, ele tem uma história lá, tem não sei o quê, ele está preso ali. Então, na família, o processo é o mesmo. Então, eu queria caminhar rapidinho com você hoje de manhã sobre a primeira família que tinha tudo para dar certo e não deu, que foi Adão e Eva. Concorda comigo? Primeira família, primeira. Não tinha nada antes dela. Ok? Você quer uma prova disso? Foram criados adultos. Não foi? Não tinha trauma de infância nem adolescência. Olha que vantagem, hein? Não é? Porque a maioria dos problemas que nós temos no casamento é coisa que vivemos antes dele. Por isso que você ouve coisa assim, ó, meu pai gritava assim comigo, você não vai gritar não. Minha mãe fazia isso comigo, você não vai fazer não. O que o cara tem com a mãe? Percebe? Eu nem conheci sua mãe. Quando eu te conheci, sua mãe já tinha morrido. Respeita. Respeita. Mexe não, hein? Não mexe não. Agora você está em área perigosa. Se você falar da minha mãe, eu vou começar a falar das suas irmãs também. Você está entendendo? Aliás, a coisa mais fácil do mundo é começar a briga de casal. Quem não sabe como fazer, eu vou dar a dica agora. É rápido. Fale da família do outro. É rápido. Você quer brigar com seu marido, do nada você fala assim, nossa, tá igualzinho sua mãe, que é preguiçosa. O cara irá de 0 a 100 igual a Ferrari. Não é? Então você vira para sua esposa e fala assim, meu Deus, achei que você ia salvar no meio daquele povo ali. Mas está igualzinha, minha cunhada. Não é? Assim é rápido, rapidinho. É só, você quer confusão? Mexe com a família do outro. É rápido. Não é? Adão e Eva não tinham trauma de infância nem adolescência. Estavam zerados para casar. Já imaginou isso aí? Imagina um adulto que chega sem problema nenhum de adolescência, de infância, de nada. Pai maravilhoso, mãe pré-arrebatada. Maravilha! Sabe aquela mãe assim que se o anjo for ensaiar o toque do arrebatamento, ela vai? O anjo não pode ensaiar o toque da trombeta. Ele tem que esconder atrás da nuvem, ninguém pode ouvir o barulho, porque sua mãe subirá. Igual o Luciano. Não é? Ela e o Luciano no céu. Não é? Fui pregar num congresso, ele pregou antes de mim. Luciano subirá aqui de Curitiba. Eu falei, irmãos, Luciano subirá, mas eu também subirei. Não fica aí, nós também, entendeu? O povo, já quebrou aquela. Ele pregou logo antes de mim. Eu falei, ele vai subir, mas nós também. Pode ficar tranquilo. Segunda coisa, quem fez o casamento de Adão e Eva foi Deus. Não pode questionar o pastor, não, meu. Também, olha lá, casei no centro espírita, casei lá no agnosticismo, casei no ateísmo, casei blá blá blá, casei na igreja que o pastor não vale nada. Percebe o que eu estou falando?
Não tem como acreditar terceiros. Que é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, né? A teologia da vitimização é horrível, né? Eu sou assim porque olha a igreja que eu estou. Eu estou assim, meu filho, porque hoje em dia, crente... Não é verdade? Eu não tenho culpa nenhuma. Eu sou uma vítima do meio. Eu sou uma vítima da minha época. A culpa é da Dilma, sempre. Se o seu menino atrasou para a escola, é a Dilma. A Dilma que fez a escola, pô, naquele horário, está entendendo? Não é assim? A culpa não é dela, não. A culpa é nossa. O rapaz foi olhar o meu carro lá num velório que eu fui. Ele falou, chefe, fica tranquilo que o carro está seguro. E eu fui para o velório. Quando eu saí, eu falei, e aí, chefia? Eu falei, beleza, qual que é meu carro? Ele não sabia. Não, mas fica tranquilo, ó, essa área aqui toda eu estou olhando aqui, ó. Falei, beleza, me leva no meu carro, vou te dar uma gorjeta boa. Me levou numa Hilux 200. Falei, acho que eu tenho cara de fazendeiro assim, entendeu? Falei, ô meu filho, muito obrigado, mas eu não tenho perfume para esse tanto de namoro, não. Não sabia qual era meu carro. Tá seguro, chefia? Né? É nós, gente, é nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. A moça errou o troco na padaria. Errou para mais, você fala, beleza, vacilou, dançou. Errou para menos, você manda chamar o gerente, manda chamar o dono da padaria, porque você foi atingido pela moça. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus sare essa raiz do brasileiro terrível. Deus nos ajude, irmãos. Lembre de orar pelo seu querido país. Por nós. Amém? Deus que fez o casamento. Não tem como reclamar. O sacerdote era perfeito. Segundo Hebreus. Perfeito. Terceira coisa, não tinha família do outro. Tinha sogra? Tinha sogro? Tinha um cunhado? Tinha um cachorro? Para avançar? Tinha nada, não tinha família do outro, não tinha como ter problema, não tinha como ter luta, hein? Sogro e sogra ainda administra, mas cunhado e cunhada não administra não. Quando ele não gosta de você, fala, presta atenção, companheiro. Você abre seu olho com a minha irmã, está entendendo? Eu não gosto de você não. Minha mãe e meu pai administram, né, por causa da minha irmã. Eu te mato, seu miserável, se você fizer alguma coisa. Hein? Olha o nome do cara, cunhado. Cunhado vem de cunha. Cunha é aquela coisinha que você encaixa assim, acha que não vai ter problema nenhum, ela abre um buracão depois. Cunhado é aquela coisa que estava ali. Hein? A gente não sabe se ele é joio, se ele é trigo. Nem a família gosta dele. Você acha que ele vai gostar de mim? Não tem a família do outro? Complicado ou não é, gente? Não, né? Aqui só famílias maravilhosas, pelo que eu estou vendo. Lá em Minas costuma ter uns problemas com a família do outro. Hein? Quando a sua sogra te ama, é uma bênção. Oh, Jesus de Nazaré. Mulher boa, ela é tão boa que me orienta tudo como fazer com o filho dela. É difícil a família do outro. Você chegou depois. É complicado mesmo. Não tinha família do outro. Outra coisa, não tinha concorrência. Eva ia trair Adão com quem? Com o lindo leopardo? Não é? Adão ia trair Eva com quem? Com a girafa? O cara ia morrer comprando colar para agradar aquela santa. Não é? Ia paquerar a tigresa, briga com ela, come ele. Na discussão, né? Ele vira presa. Não tinha concorrência, não tinha competição. Olha que mundo maravilhoso. E acima de tudo, não tinha pecado.
O ambiente era leve. O ambiente era bom. Hein? Agora imagina nós hoje, hein? Casamos no pecado, o sacerdote nem sempre tem confiança, a concorrência é alta, a família do outro não ajuda. Nós somos cheios de trauma de infância e adolescência, nós somos uma bomba relógio ambulante. Então o casamento hoje dá certo, é um milagre, é uma bênção. Concorda comigo ou não? Gente, com Jesus está difícil, imagina sem Jesus. Sem a terceira dobra, sem o Senhor segurando ali. Eu descobri uma coisa interessante. Uma mulher ficará dentro de um casamento enquanto ela tiver admiração pelo marido. Não é nem amor, não. Porque a mulher ama, ela ama. Né? A Bíblia não manda a mulher amar o marido. Isso está nela. Manda respeitar o marido, em Efésios. Agora o homem, Deus manda amar. Que para o homem é mais difícil. O homem faz leituras muito práticas da vida. Não é? Ah, essa aqui é minha esposa, meus filhos, papai, beleza. Ela não. Esse aqui é o Chiquinho. Chiquinho nasceu na época linda, né? Foi amor. Chiquinho foi gerado entre as flores do Parque das Nações. 2 horas da manhã. Aí a polícia chegou e pronto. A gente fugiu. Não vai. O cara nem sabe onde é que o Chiquinho estava, você está entendendo? O cara só sabe que o Chiquinho custou caro pra caramba. Não é? Não tem esse negócio do feeling? Você quer ver uma coisa? A mulher não liga porque o marido falou, porque ela está olhando a cara que ele fez na hora que falou. Então ela não sabe o que ele falou. Ela guardou aquela cara de deboche. O homem não. O homem importante não é cara de deboche, cara de não sei o quê, é o que falou. O casal chega do casamento, a esposa fala assim, o que você achou do casamento? Ele fala, muito bom, palavra boa, foi rápido, o lugar estava legal, a festa foi bonita depois. Ela fala assim, você não viu a roupa da madrinha? Você reparou o sapato do noivo, o buraco que tinha naquele sapato? Você não viu a cara da mãe na hora que a noiva entrou? Você não percebeu que ela não queria que a filha casasse? Aí o marido fica assim. Você viu isso tudo no mesmo lugar que eu estava? Você tem certeza que nós somos no mesmo casamento? Hein? O homem lê assim, ó. Bom. A mulher é... Se daqui a um tempo você perguntar sobre essa palestra, sua mulher sabe a roupa que eu vim, como é que eu estava, como é que eu devia ter estado, você lembra só o que eu preguei, alguma coisa. São leituras diferentes. Concorda comigo? Momentos diferentes. Mas Jesus mostra uma coisa interessante. Ele fala, no princípio a coisa funcionou. E aí vem a pergunta que eu quero falar com você rapidinho para a gente orar hoje de manhã. Por que não deu certo? Ah, tem mais uma coisa. Só tinha um emprego na época, gerente de jardim. E Adão estava nele. Você imaginou isso aí? Só havia um emprego na época e Adão o tinha. Percebe? Coisa maravilhosa. A mente de Adão era plena. Você já imaginou que é uma pessoa com uma mente plena funcionando? Deu nome aos animais todos. Já pensou um negócio desse? Velho? E ele foi muito feliz, né? Você vê que cavalo parece cavalo mesmo, né? Não parece? Você olha para o cavalo e fala, cavalo. Bem. Não é assim? Não é? Gato. Você fala, parece gato mesmo. Não é? Imagina se elefante fosse pulga. Tem uma pulga com uma tromba enorme. Não encaixa. Não é assim? O homem deu nome aos animais, trabalhava. Aí entrou o pecado. E quando o pecado entrou, começou a tragédia. Mas eu quero fugir desse lado espiritual, porque isso aí eu e você sabemos que quando o pecado entra, ele trabalha. E o salário que ele recebe é a morte. Salário você recebe por um trabalho feito.
E qual que é o resultado? O que que a morte é? É o pagamento por um trabalho bem feito que o pecado faz. Duas moças, amicíssimas, entrou o pecado ali. Começa alguém a fofocar. Sei não, aquelas duas vivem juntas. Ali para mim tem. Aí entra fofoca, entra dúvida, entra coisa. Não tem nada, elas não tem nada, são só amigas mesmo. Mas é o pecado que começa a trabalhar. O pecado começa a trabalhar. E daqui a pouco elas rompem a amizade. Aquela amizade acaba. Aí o pecado chega e fala, eu vim receber o meu salário, já trabalhei bem lá, as duas não se falam mais. É ou não é? Está um namoro maravilhoso, aí entra o pecado. Se esse pecado puder trabalhar, se não houver a bênção de Deus para interromper esse trabalho dele, tirar o pecado de lá, ele não conseguir concluir o trabalho, ele não vai receber o salário dele. Pegou isso aí? Ou não? Pode fingir que não entendeu. Mas você entendeu sim. Começou o pecado a entrar na igreja. Ele está trabalhando. Ele só não pode concluir o trabalho. Por isso que Deus interfere, por isso que vem quebrantamento, vem, não é, discernimento, vem a conversa, vem o conserto. É para impedir que ele conclua o trabalho. E se ele não concluir o trabalho, não recebe o salário. Então, você que está notando aí o pecado trabalhando na sua vida, dá um jeito dessa coisa ser mandada embora, você está entendendo? Sem aviso prévio, pelo amor de Deus. Não pode ficar mais 30 dias lá, não. Amém? Não é ficar, ai, como é que entrou? Ai, meu Deus, entrou, meu irmão, está aí. Está aí, entrou. A dúvida entrou. Confiança caiu. Porque pior do que a certeza é a dúvida. É ou não é verdade? Você já foi naqueles médicos terroristas que falam assim, não sei, isso aqui eu não sei. Estou gostando desse negócio que eu vi no exame aqui não. O que é, doutor? Não, desconfiança aqui. Vou pedir mais um outro exame. Eu quero tirar uma dúvida desse caroço que apareceu aqui. Caroço! Desculpa. Apareceu aqui. Mas não. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu vou pedir um outro exame. Daqui 30 dias você volta. Eu quero verificar essa sombra que deu no canto aqui. Aí ele muda, né? Caroço, mas não. Que caroço é a gente que fala, né? Nódulo. Apareceu aqui uma coisa. Se daqui 6 meses você volta, eu quero checar, eu vou fazer um exame. Quero ver se isso aqui evolui, não evolui. Aquilo você já evoluiu, já morreu, já foi cremado. É ou não é verdade? Hein? Não é? Não fala na lata, não. Começa, não. Isso aqui eu não sei, eu estou com uma dúvida. Aí você já começa. Tim, tim, tim. Sabe o que você faz? Chega em casa, marca com outro médico, marca com mais 6 médicos, liga para sua tia que entende esse negócio de nódulo. Liga para 10 amigas que morreram, pessoas na família com nódulo. Você vai no Google, nódulo, mancha, que o médico não falou o que é. Né? Mancha no exame tal. Cai naqueles blogs, né? Melhor resposta. Minha tia morreu disso. É? Aí você vai orar, tudo quanto é reunião que tiver oração, você vai. Um irmão, um tempo atrás, estava desesperado na igreja, falou comigo, pastor, eu estou tão apavorado que até em reunião administrativa da igreja eu vou. Eu falei, irmão, reunião administrativa? A liderança reúne para resolver o que vai fazer com aquilo? É. Eu falei, por quê? Eles não oram para começar e para terminar? Pronto, eu estou lá na oração. Vamos orar para começar a reunião. Amém, Senhor? Começa. Começa mesmo. Vamos orar para terminar, Senhor. Abençoa. Abençoa, Senhor. Abençoa mesmo. Hein? A pessoa ora para agradecer o almoço, ele pede para orar também. Senhor, o almoço, sabe que eu estou precisando também. Além do almoço, aquilo. Né? Então traz com a batata a bênção. Percebe? A pessoa tá, hein? Não é verdade? Não estou falando essa parte de entrou o pecado, trabalhou. Não, tudo isso você sabe. Entrou pecado, pecado trabalha. Se ele concluir o trabalho, recebe o salário.
Qual que é o macete? Interromper o trabalho do pecado. Não importa o tanto que ele já trabalhou, o tanto que ele já estragou. Se a gente conseguir fazer com que ele não receba o salário, há uma chance de arrumar. Pegou isso aí ou não? Tá? Não é sobre nada disso que eu quero conversar. Eu quero dizer o seguinte: o que aconteceu que Adão e Eva pisaram no tomate? O que houve? Gente, esse homem perdeu o único emprego que tinha e virou boia fria. Vai plantar, vai comer, você plantar. Ok, meu emprego. Quando foi? Um filho matou o outro. Olha que família maravilhosa. Não foi? Foi ou não foi? Caim matou. Desestruturou tudo. Tudo desestruturou. Aí você fala, mas e Deus? Esconderam de Deus. Sabe qual é o primeiro terrível inimigo que aparece na Bíblia? Sabe qual é? Hein? Aliás, o segundo. O primeiro é a dúvida, que a serpente estava dublando lá o capeta. Não estava dublando? Serpente quietinho. E o diabo falando na boca da serpente. Dublou. Primeiro caso de dublagem. Aí daí acontece. Tanto que você vê que na hora que a coisa esquentou, Deus falou assim, Adão, o que é isso? Foi Eva. E você, Eva? Foi a cobra. E você, cobra? Não sei. Eu? Hein? A cobra não era tão esperta, a mãe não sei o que dos animais, ia falar assim, eu estava num momento difícil. O capeta me pegou. E quando eu vi, falei. Nada, ela estava assim sem saber. O diabo, dublou, se mandou. Isso que o diabo faz com as pessoas. Usa as pessoas. Ela parece que é. Quando a coisa esquenta, ele... E fica a pessoa lá sozinha. Eu? É tu. Cobra se lascou, gente. Lascou. Passou a comer pó da terra. Né? Passou a viver da coisa do pecado. Lá em Isaías, quando fala novos céus e nova terra, já viu lá Isaías 66? Todo mundo se dá bem, menos a cobra. O leão e o cordeiro, mas tu, cobra, continua lá, entendeu você? Lascada. Não, está lá em Isaías 66, ela não ganhou nada. Lá em Apocalipse, a antiga serpente, lembra? Fala, ai, de novo, é você! Apocalipse, achou que tinha esquecido, passou o tempo. Hein? Sobrou para ela. Sobrou ou não sobrou, Apocalipse? A antiga serpente. Ai. Não foi? Pegou de novo. Sabe, eu quero conversar uma coisa com você. O segundo problema, primeiro foi a dúvida que a cobra lançou. Deus disse, será que é mesmo? O diabo faz isso até hoje. Deus falou, mas será que é mesmo? Hein? O segundo inimigo foi o medo. Adão olhou para Deus e falou, tive medo e me escondi. Não está escrito lá? Tive medo e me escondi. Irmãos, o medo é uma coisa horrível. Não tenho tempo aqui para falar sobre isso, nem quero falar agora. O medo é um horror. Porque o medo paralisa a gente. Você está bem resolvendo. Entrou o medo, você para. Hein? Outro dia uma irmã atingiu a pós-graduação em medo. Ela falou comigo assim, pastor, eu estou com medo de chegar lá e ficar com medo. Eu falei, sensacional. Você está com medo de ficar com medo. Isso é um ápice. Isso é um medo com 3 pós-graduação, hein? Um MBA. Hein? Fala a verdade. Estou com medo de ficar com medo. Olha que coisa sensacional. Eu estou com medo que vou chegar lá e vou ficar com medo, entendeu? É um pré-medo. Tem pré-sal, não tem? Tem pré-medo. Olha que coisa horrível. Não, eu quero passar para você
3 coisas que eu quero que você guarde. Rapidinho. Vamos passar? Antes que a gente emende com o culto da noite. Rapidinho. Primeira coisa. Gente demais não pode ficar falando no seu casamento. Gente demais falou com Adão e Eva. Deixa eu provar isso para você. Tá? Deus falou com Adão, não falou? Adão falou com Eva, não falou? A cobra falou com Adão e Eva, não falou? Gente demais. Vozes demais. Quando você começa a ouvir conversa demais, você vai ficar confuso com o que já ouviu antes. Quando você começar a ouvir demais gente frustrada, gente aborrecida, gente que o casamento não deu certo e tem inveja do seu, você vai deixar a dúvida entrar no seu coração. Entendeu o perigo? E uma hora sim que você não estiver legal, você fala, será que não é mesmo? Será? Entendeu isso aí? Quem fez a primeira fala? Deus. Deus falou com quem? Com Adão. Adão falou com Eva, sem convicção, porque ela ficou entre Adão e a serpente, não ficou? Eu não sei. Unido, unite, sei lá mesmo. Hein? Aí ela ouve de Deus, Adão ouve de Deus, tem convicção. Tanto que Adão não toca no fruto, Adão não, ele tinha convicção para ele, mas não soube passar a convicção. Não é verdade? Não soube. Que Eva pegou a cobra lá com convicção. Hein? E aí ela não ficou na dúvida. O negócio, né, mexeu com a mulher, né? Não, mas o fruto era bonito, eu fiquei curiosa de saber o sabor. E quando o Curious pica a mulher, conhece esse vírus? Curious. Ô, gente, eu quero achar uma mulher que não seja curiosa. Você fala, pastor, eu não sou. Mas o que é que você estava falando mesmo? Homem não é curioso, não. Homem é teimoso. É outra coisa. Homem é difícil. Ele quer ver o negócio, mas como ele viu que a mulher quer que ele veja, ele não vê, não. Não ligo para isso aí, não. Vão lá, amor, vão lá dentro. Vão lá ver a cobra lá de vidro. Ele fala, não. Tá doido para ver a cobra de vidro, entendeu? Ele fala, não. Bobagem, cobra de vidro, bobagem. Alguém já até quebrou ela lá, pode ir lá ver para você ver. Não vou não, tem muso. O homem nasceu com um dom assim, impressionante. Entendeu? Os homens estão tudo meio assim para mim, mas é verdade. É verdade. Deus fala assim, eu não sou teimoso não, pastor, tá entendendo? E para de falar isso aí, tá entendendo? Mulher não é teimosa, mulher é curiosa. Curiosa. O marido saiu do serviço e foi atropelado na porta do trabalho dele. Na porta, coitado. Arrebentou todo. Aí, ele estava saindo com colegas de trabalho, e uma colega chamou lá o SAMU, e socorreram, levou para o hospital, e aí ele mandou uma mensagem para a mulher, falou, olha, saí, fui atropelado, mas eu estou bem, só quebrei uma costela, quebrei tudo, mas a Paula chamou lá o SAMU, já estou aqui. Resposta da mensagem, quem é Paula? Mandaram essa para mim, eu falei, é verdade. Ela não está nem aí com outras costelas, está entendendo? Dizem as más línguas que Eva dava uma contada nas costelas que ficaram de Adão toda a noite depois que ela foi feita. Mas eu não acredito. Para ver se tinha mais alguma costela faltando, entendeu? Homem já não tem curiosidade. Você quer ver uma coisa? Começou uma discussão, sabe qual a coisa que o homem mais quer numa discussão com a esposa? Que ela acabe. A discussão. Já reparou isso? Então tem mulher que fala, preciso conversar com você. O cara fala, Normalmente, 1h da manhã, ela lança assim, fala assim, eu não sou feliz. Aí o cara que já está quase dormindo fala, ai.
Ele sabe onde ela quer chegar, tá entendendo? Aconteceu alguma coisa. Ele fala, não é feliz? Que isso, nós temos tudo. Ela fala, você sabe o que eu estou falando. Aí tem uns homens que caem numa armadilha. Sabe o que é? Ele não sabe o que é. Olha, quando seu marido falar que não sabe, ele não sabe mesmo. Você pode acreditar. A mulher acha que está fingindo. Ele não sabe mesmo. Porque se ele souber, ele faz aquela cara de paisagem assim. Tem uma cara de me pegou, que todo homem tem. E não tem jeito. Né? Mas aí ele fala, que isso? O que aconteceu? Você sabe. Você sabe o que você fez. O cara não sabe, você está entendendo? Ele não sabe mesmo. Mas aí tem uns que dá uma de, né? Você ainda está pensando nisso? Isso é uma bobagem. Ele não sabe, arriscou. Ela fala, bobagem para você. Aí ela já acendeu a luz e sentou na cama. E você faz uma conta rápida na cabeça e fala, não vou dormir essa noite. Tá rindo, né? Isso é riso nervoso. E eu advirto aos maridos aqui que despistem bem agora, viu? E quando chegar em casa, fala, você riu, né? Você riu naquela hora que o pastor falou, né? Você gostou muito, eu notei. Você gostou. Preciso conversar com você. Pode chegar em casa. Ele quer sair fora, ele quer sair da confusão, ele quer paz. A mulher quer saber mais, quer saber mais, quer saber mais, quer saber mais. Até ela sentir que esgotou o que ela queria para aquela hora. Porque daí, meia hora, ela vai querer saber mais, querer saber mais, querer saber mais. Não, mas me conta de novo. Que hora que foi? Que hora que foi? Ah, não é? Conversa demais, a dúvida entra. Eu quero dar um alerta para todos nós aqui hoje. Cuidado com o excesso de conversas que temos ouvido. Amém? Cuidado. Tem gente conversando demais na sua cabeça. Tem gente questionando coisas que você já tem resolvido dentro de você. Tem gente provocando assuntos que não fazem parte da sua vida. Tem gente que não tem interesse que você seja feliz, porque ela não é feliz. Entendeu o que eu estou falando? É simples assim. Segunda coisa que eu quero falar com você. Quando um erra, afeta a todos. Na família não tem jeito, gente. Quando um se deu mal, reflete em todo mundo. Ah, foi só Eva que comeu o fruto. Tem isso não, meu irmão. Deus chamou Adão e Eva e passou a régua. Foi ou não foi? Adão tentou fazer isso. Falou, foi ela comeu, eu vi. Aí Deus falou, não, Adão, ela comeu, passou para você e você comeu também. Ah, ela começou. Entendeu como é que é? Não, meu irmão, pelo amor de Deus. Não funciona. Marido está mal, a esposa sente. Ela percebe, tem alguma coisa errada. Aí ela desestabiliza. Os filhos sentem o ambiente da casa, desestabiliza. Por outro lado, se um está bem, a casa fica bem. Sabe o que Paulo falou? A coisa é tão poderosa que uma mulher que está com o Senhor é capaz de santificar o marido que não está com o Senhor. Um homem que está, Paulo falou isso em Coríntios, um homem que está bem com Deus, ele santifica. Sabe o que quer dizer isso? Ah, o outro ficou melhor. Não, o outro qualificou. A ideia de santificar ele no original quer dizer melhorou seu comportamento, passou a agir como Deus esperava. Por isso você vê às vezes o marido não quer nada de Deus, ele está num momento difícil, mas a mulher quer. Aí ela mantém a casa bem, mantém a casa estável. Entendeu o que eu estou falando? Ela está bem. Ela está bem. Então é muito importante que eu entenda. Está vendo que estou mexendo com nada espiritual aqui? Você notou isso aí? Nada espiritual. Cuidado quando entrar gente demais na conversa. Ah, ele é amigão nosso, vive lá em casa, está até me dando umas dicas que eu vou fazer lá em casa. Cuidado, cuidado. Não
Conversa é demais, irmão. Conversa é demais. Aí de maneira sutil começa a questionar uma coisa, falando que te ama, levanta um problema. Daqui a pouco a casa está toda contaminada com aquele negócio, com a dúvida. Percebe isso aí ou não? Então não deixa. Não se ausente não. Ah, meu marido está esquisito. Começa a orar por ele. Você viu aquele filme Quarto de Guerra que saiu agora aí, não é? Mostrando o poder da oração. Muitas vezes você vai ganhar a coisa no joelho, não é na boca não. Tem hora que o silêncio, né, é muito mais precioso do que a fala contínua. Deixa eu dar uma dica aqui para as mulheres. Homem odeia que você repita o assunto várias vezes. Isso foi colocado lá no Quarto de Guerra, achei interessante. Você vira para o marido e fala assim, olha, você precisa ver esse negócio no emprego lá. Você tem que resolver. O cara viu. Aí no outro dia fala, você viu o negócio do emprego? Eu estou te falando, esse negócio do emprego vai dar problema então. No outro dia fala, ó o emprego, hein? O emprego está no joguinho. Aí uma hora o cara explode, aí fala, meu marido é duro comigo. Meu marido me tratou mal. Enforcou a cachorra na minha frente. Não era bem a cachorra que ele estava pensando, você está entendendo? Mas como a cachorra dá menos tempo de cadeia, hein? Mulher odeia ser desprezada. Infelizmente, é o que muitos maridos fazem. O que Adão e Eva fizeram de errado? Eva insistiu numa coisa que não era para fazer, mesmo Adão não participando. Eu quero fechar com isso. Você concorda comigo que ela insistiu? Estava lá a cobra falou, Adão falou, mas Deus falou não sei o quê. Ela falou, mas o fruto é bonito, não sei o quê. Insistiu numa coisa que o marido não estava junto. E o marido se omitiu numa hora que não podia. Concorda comigo também? Não estou falando nada de espiritual, entendeu? É o dia a dia, é a gente. É a gente. Tá junto. Eu queria orar por nós, porque essas são grandes brechas que a gente dá. E aí o pecado trabalha. E se ele trabalhar bem, vai receber o salário. E é por isso que muitos casamentos estão morrendo. Porque a morte vai cobrar o seu salário. Vamos orar nessa manhã? Hein? Em momentos assim, a gente tem muita tentação de falar, por que fulano não estava aqui? Hein? Mas você está aqui. Você pode ser a bênção de Deus para quem não está aqui. Amém? Eu quero abençoar nossos relacionamentos. Quero abençoar as famílias. Quero pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. Às vezes tem gente demais dentro do nosso casamento. Isso é um perigo. Gente demais. Muita conversa. Às vezes nós estamos vivendo esse momento de achar que o problema é meu, não vai afetar ninguém. A família interage fortemente. Quero que você seja bênção para o seu marido, para a sua esposa. Ah, ele não está bem, pastor. E a gente já logo pensa que a gente é o problema, ou que o outro... Não, irmão, às vezes o problema é dele, dela. Ele está num momento difícil. Tem nada a ver com você, não. A gente se acha muito centro do universo. Meu bem, você está nervoso. O que eu fiz? Tem mais gente no mundo para irritar ele além de você, irmão. Às vezes o problema é lá no trabalho, é outra coisa. Ele não quer ser chamado a atenção, não. Ele quer alguém para dizer, eu estou com você. Vamos orar, vai resolver. Deixa eu contar uma coisa. Um segundinho aqui aconteceu com um casal amigo meu. Ele, engenheiro da Andrade Gutierrez, parece, construindo uma obra grande aí. E teve na época dele, a Andrade fez, tem muitos anos, ela fez uma reengenharia na época e mandou engenheiros embora, alguns. Não por incompetência, não por... Fez uma... Aí aquele negócio, pega os mais novos, pega os mais antigos, sabe aquelas escolhas assim meio... E ele caiu numa escolha dessa. E ele ia sair de uma realidade para outra.
né? Entendeu? Ou não? Aí ele recebeu a notícia que não era mais engenheiro dessa empresa. E ele chegou em casa arrasado, frustrado, puxou tudo. E ele deitou no chão assim, começou a chorar igual a criança, falido, destruído, entendeu? E a esposa dele do lado, e ele chorando, ela também. Uma hora, isso aconteceu mesmo, ela parou de chorar, bateu nele e falou assim: agora levanta, porque Andrade Gutierrez não tem noção do engenheiro que ela perdeu. Irmãos, esse homem levantou, abriu a empresa dele e hoje é bem sucedido lá em Belo Horizonte. Agora você imagina você deita do lado chorando, fala: e agora? O que você fez? Você aprontou alguma coisa? Você não quer me contar? Nossa vida acabou. É capaz de estar até hoje deitado lá chorando. Eu achei incrível a sabedoria que essa mulher teve. Ela buscou a dignidade dele, tá entendendo? Chamou o homem dela e falou: eu sei o valor que meu marido tem. Eu sei. Percebeu o que eu estou falando? Ela não engoliu, falou: será que foi eu? Fui eu, fiz alguma coisa. Ó, importante esposa. Deixa eu dizer para você uma coisa: tem mais gente no mundo além de ti. Ó, marido onipresente, tem mais coisa acontecendo na vida da sua esposa do que você, infeliz. Nós temos nossos problemas. Antes de derrubar o mundo e buscar culpados, chega junto e fala: estou aqui, viu? Come o fruto não, Eva. Vamos ficar no que Deus nos falou. Não vamos experimentar outras coisas, não. Vamos ficar no que Deus já nos deu. Está entendendo isso aí? Mas ela foi engolida pela curiosidade e ele engolido pela teimosia. Já falei com ela, ela não era para estar comendo. Ah, que a come lá. Entendeu? Come lá, então o fruto lá e se lasca lá. Ah, comeu o fruto e ele foi chupado no buraco negro também. Eu queria abençoar hoje de manhã, dizer: Senhor, sara essas raízes, amém? Fecha essas brechas. Fecha essas brechas. Deixar o outro para lá e, entendeu? Não, é nós. Se você se der mal, maridão, nós nos damos mal. Se você se der mal, querida, nós vamos sofrer. Mas se você ganhar, nós celebramos juntos. Tem que ser como Davi matando Golias. Como disse um pregador, ele matou sozinho, mas Israel celebrou junto com Davi. Cada gigante que você mata, você muda o perfil de Israel. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Recebe essa palavra hoje de manhã aí? Vamos fechar essas brechas aí? Dá uma pensada em quem participa da história da sua família. Viu? Não sei porquê, esse alerta está muito forte no meu coração. Amigão, convive na minha casa. Então você vai vigiar mais nas conversas, vai filtrar bem. Viu? Conversa demais às vezes. Conversa demais. Vamos orar? Pai, eu quero abençoar cada família nessa manhã. Quero abençoar aqueles que têm o desejo no seu coração de um dia ter uma família. É um sonho legítimo. É desejo do teu coração, Deus. Há famílias aqui que já estão em andamento. Algumas no momento melhor, outras no momento pior. E a família é isso, é construção e manutenção mesmo. Mas, ó Deus, ajuda-nos com as brechas que Adão e Eva deram. Livra-nos, Senhor, livra-nos. Deixa, Pai, que as raposinhas entrem, como diz Cantares, porque a nossa vinha está em flor, é bonita. Todos temos dificuldades, mas o pecado não pode trabalhar até o fim, não pode.
queria pedir, ó Deus, uma santa interrupção no trabalho do pecado. Ele não vai receber esse salário em nome de Jesus. Porque ele não vai trabalhar até o fim. A misericórdia do Senhor vai nos cercar. Quero abençoar cada filho, cada pai, cada mãe. Quero pedir que nossa casa esteja debaixo da tua santa proteção, Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Pode sentar. Obrigado pela paciência aí.